Há muito tempo, lá na antiga Índia, tinha um rei chamado Indradyumna. Ele vinha da dinastia do Sol e ele governava a província de Utkal, onde atualmente é Orissa. Seu grande desejo era realizar alguma obra maravilhosa que superasse o que os outros homens tinham feito. Mas para construir esse templo, primeiro ele deveria escolher qual a principal deidade do planeta e onde consegui-la. Numa noite, ou depois de muitas noites, o rei teve um sonho revelador. Ele viu uma colina muito bonita, rodeada de bosques verdes, flores, arbustos. Uma voz disse-lhe que a colina chamava Nilachala, que significa montanha azul, e que possuía uma caverna, dentro da qual se encontrava uma deidade de Nila Madhava, uma forma de Krishna, Deus, na cor azul. Quando acordou, o rei pensou em sair imediatamente à procura da deidade, mas nem ele e tampouco seus ministros sabiam onde ficava Nilachala. Após instruir seus mensageiros, ele os enviou para os 4 cantos para ver se achava esse local. Um desses jovens, com aspecto muito nobre, cujo nome era Vidyapati, era muito determinado e estava disposto a encontrar essa colina. Depois de muitos dias de buscas inúteis, e através de várias florestas sem comida, sem água, seu cavalo estava exausto, e ele desmoronou assim no chão, e ficou ali durante vários dias. Finalmente, cansado e faminto, ele se sentou debaixo de uma árvore, e quando estava descansando, ele ouviu o som de uma cascavel, e alguém cantando. Ele pensou que estava doido, quando ele viu o menino cuidando de muitas vacas. Ao notar o estado de Vidyapati, o menino ordenhou uma vaca e deu um pouco de leite para ele beber. O menino perguntou o que fazia aquele jovem de aparência tão palaciana e qual que era a sua missão. Ele informou que ele estava procurando a colina de Nilachala. O vaqueirinho disse que conhecia a colina, mas que não podia dizer onde estava. Vidyapati viu que o menino desapareceu e se deu conta que talvez fosse um indicativo que ele estava no caminho certo. Continuando o seu caminho, ele chegou até um rio, onde várias jovens estavam pegando água. Elas se assustaram ao vê-lo, mas como notaram que ele não tinha más intenções, uma delas se aproximou. Seu nome era Lalita, a filha de Vishwavasu, o chefe da aldeia. Ela convidou ele para ir ver seu pai, e o seu pai recebeu muito bem aquele convidado. Vidyapati resolveu não mencionar qual era a sua missão. Ele começou a passar dias e dias naquele lugar se recuperando. Ele gostou tanto da hospitalidade que resolveu morar ali. Lalita, que tinha uma beleza incrível, roubou o coração de Vidyapati, e os dois acabaram se casando. Só que Vidyapati notou que tinha algo estranho acontecendo no comportamento do sogro. Cada amanhecer, seu sogro saía e só voltava ao anoitecer. Isso deixou ele meio curioso. Ele perguntou para Lalita se ela sabia o que estava acontecendo. Lalita disse que não podia dizer, porque se seu pai soubesse, ia ficar muito bravo com ela. Foi então que ele pegou e ficou insistindo para sua esposa: "Oh, você tem que me contar. Nós somos casados, você não pode esconder nada de mim." E ela resolveu contar o que acontecia. Então ela contou que seu pai ia até uma caverna numa colina para adorar o Senhor Nilamadava, uma deidade que só apenas seu pai sabia onde estava. Daí no dia seguinte, Vidyapati pediu a seu sogro que lhe mostrasse a deidade, e ele obteve uma negativa como resposta. Seu sogro queria manter o segredo da existência da deidade, e para isso ele não queria dividir com ninguém aquela informação. Finalmente, após muita insistência, inclusive da filha, o sogro aceitou levar ele até a colina, mas com a seguinte condição: que ele deveria estar com os olhos cobertos. Então, Vidyapati concordou. E nessa noite, Vidyapati foi até a cozinha e pegou um punhado de mostarda, pôs uma bolsa
e escondeu dentro de sua roupa. Pela manhã, o sogro colocou uma venda no seu genro e começou a levar ele pelo caminho. O sogro ia na frente e o genro ia atrás. À medida que eles avançavam, Vidyapati ia deixando as sementes cair no chão, as sementes de mostarda. Embora se mantivesse muito triste em enganar seu sogro, sabia que tinha um dever a cumprir com o rei. Quando chegaram na colina, Vishwavasu conduziu Vidyapati até a caverna e descobriu seus olhos. Então diante dele apareceu a mais bela forma que ele jamais havia visto, uma forma de uma deidade muito bela. A sua tonalidade era azul. Logo depois que ele viu essa deidade, seu sogro voltou a cobrir seus olhos e encaminhou ele de volta à sua casa. Vidyapati reclamou muito, mas seu sogro deixou bem claro: essa é a minha caverna, essa é a minha deidade, e você devia se sentir afortunado por ter visto. Então eles voltaram para a aldeia. Lá na aldeia, ele esperou a época das chuvas. Ele sabia que quando as chuvas viessem, todas as sementes iriam brotar. Uma vez encontradas as primeiras, foi fácil ele seguir o caminho marcado por elas. Assim ele chegou até a colina e a caverna. Entrou na caverna e ali estava a deidade. Agora ele podia olhar o quanto quisesse. Ninguém o impediria. Havendo encontrado o que o rei tinha lhe encomendado, Vidyapati decidiu partir. Voltou à aldeia e pediu autorização a seu sogro para voltar ao seu reino, junto com Lalita. Seu sogro concordou e lhe deu suas bênçãos. Uma vez no palácio, Vidyapati relatou o sucedido ao rei Indradyumna, o qual, com grande êxtase, organizou rapidamente uma caravana. Protegida por um grande séquito de soldados, ele partiu em direção a Nilatila para encontrar a deidade de Nilamadava. O rei comentou com suas esposas que tiraria a deidade do egoísta Vishwavasu e ela seria só sua dali em diante. Gunditya ficou desgostosa ao escutar a bobagem do rei e o repreendeu, dizendo que a deidade pertence a todos os devotos, que sua aparição na forma de deidade é para beneficiar todos, e não só o rei, mas o dano já havia sido feito. O Sr. Nilamadava não gostou do comportamento do rei, e nesse mesmo momento ele criou um grande vento, um vento muito forte que acabou levantando muita terra das redondezas. E isso acabou cobrindo totalmente a colina. Quando o rei chegou com todo o seu séquito de soldados, somente viu um grande deserto no local. O rei não entendeu o que aconteceu. Seus guardas viram um homem espreitando aquela situação e o prenderam. Vidyapati o reconheceu e disse que era seu sogro. O rei, muito bravo, perguntou para o sogro de Vidyapati se ele sabia o que tinha acontecido e onde estava a deidade. Ele disse que a deidade se escondeu da visão humana. Quando o rei ouviu isso, ficou muito mais bravo e mandou prendê-lo em seu calabouço. O rei ficou tão triste, ninguém pôde acabar com a tristeza do rei. Naquela noite, Deus apareceu num sonho para o rei e disse que ele apareceria no mar. O rei acordou e mandou imediatamente todos os seus guardas vasculharem a enseada. E os guardas disseram que somente havia encontrado um grande tronco de árvore. O sacerdote do rei observou aquilo e disse que naquele tronco havia todos os sinais de Vishnu. O rei mandou que tirasse aquele tronco imediatamente, mas centenas de pessoas elefantes não foram capazes de movê-lo. O rei ficou muito frustrado. Naquela noite o Sr. Vishnu apareceu novamente num sonho e disse para o rei que somente Vishwavasu poderia mover aquele tronco. Então o rei mandou soltá-lo, explicou toda a situação e pediu suas humildes desculpas. O sogro de Vidyapati aceitou as desculpas. Então ele foi até o mar, sem a ajuda de ninguém, e tirou o tronco da água. E ainda levou até o palácio. Gunditya disse para seu esposo que ele deveria convocar os maiores artesãos de todo o reino para esculpirem a deidade. O rei gostou tanto da ideia que imediatamente convidou todas as pessoas que pudessem e soubessem esculpir uma deidade que fizessem daquele tronco. O rei deu várias sugestões, como ele queria, como ele imaginava, mas todo mundo que tentava, suas ferramentas quebravam. O rei se sentiu muito impotente.
Foi então que apareceu um senhor bem idoso. Ele disse que esculpiria com grande prazer, mas ninguém deveria incomodá-lo. O rei começou a dar grandes ideias como ele deveria fazer, e o senhor disse: eu vou esculpir a meu próprio gosto. O homem também afirmou que se alguém incomodasse ele, ele iria embora naquele mesmo momento. Ele iria deixar o serviço incompleto. O rei disse que não precisava se preocupar e aceitava totalmente os termos dele. O senhor idoso entrou então no quarto e não saiu de lá por motivo algum. A rainha ficou na porta tentando ouvir algo, mas não ouvia nenhum som de suas ferramentas. Então, após 10 dias, ela foi falar com o rei. O rei, também preocupado, pois o homem não saiu nem para tomar um copo d'água, entrou no quarto e somente viu 3 esculturas. E ainda assim, elas estavam incompletas. Não tinha mão, não tinha pé. O rei ficou desolado. Após um tempo, passou ali um sábio chamado Narada. Narada é um ser que ele pode viajar por todo o universo, tanto material quanto espiritual, livremente. Ele disse que acabou de chegar do céu. E lá, conversando com Deus, Vishnu mandou o seguinte recado para o rei. Ele disse que queria ser adorado naquela forma. Na verdade, aquela forma é chamada Jagannatha, que significa o Senhor do Universo. É uma forma muito secreta de deidade, que somente se manifestou devido ao intenso amor do rei. As outras deidades são Subhadra e Baladeva, que são os irmãos de Jagannatha. Essas formas são adoradas até hoje no Templo de Puri, e é feito um grande festival. Mas isso é outra história.